Os irmãos estão felizes? Eu estou muito alegre, porque eu tenho visto que Deus ele tem feito grandes coisas no nosso meio, vai continuar fazendo, e Ele tem muito mais preparado para nós nessas próximas semanas, nesses próximos meses, porque eu sei que Deus ele quer fazer algo muito grande na nossa vida. Ana, faz um favor para mim, fecha a porta aqui atrás. Deus ele tem algo excepcional para cada um de nós aqui. Algo sobrenatural. Eu tenho falado isso porque nós estamos perto de viver um grande avivamento. Um poder sobrenatural para que nós possamos caminhar sobre as águas. Deus ele não nos chamou para viver fechado dentro de uma bolha. Deus não nos chamou para que nós vivamos uma vida básica. Deus nos chamou para que nós possamos viver grandes coisas na presença dEle. E quando eu falo grande, é sair do barco, é caminhar sobre as águas, é impor a mão sobre os enfermos, eles serem curados. Nós fazemos a diferença no mundo. Para isso que nós fomos chamados. Nós não fomos chamados para ficar somente dentro das quatro paredes. Nós fomos chamados para fazer e realizar todas as coisas que Jesus fez, porque é isso que Ele disse que nós faríamos. Aquele que crer em mim fará as coisas que eu fiz e ainda coisas maiores. Isso é a promessa de Deus para mim e para você. E é hora de a igreja ter um clique na mente dela, se despertar. E para que isso aconteça, nós realmente precisamos ter uma mudança aqui. Romanos 12:2, mais uma vez, eu vou enfatizar isso, que diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes, e eu enfatizo isso, somente através da nossa renovação, a mudança da nossa mente, nós seremos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, sem uma transformação de mente, não existe uma transformação no nosso caráter. E quando não existe uma transformação, nós não podemos experimentar, não podemos usufruir daquilo que Deus tem para nos oferecer. Se fala muito de avivamento. Houveram muitos avivamentos através dos anos. Um dos maiores e mais recentes foi o avivamento de Azusa, em Los Angeles. Porém foi algo que começou, mas parou. Não foi algo contínuo. Deus ele quer que nós tenhamos um avivamento, porém algo que vai ser contínuo e não momentâneo. Eu não sei vocês, porém é complicado você começar algo e quando você acha que as coisas estão para acontecer, aquilo para. Você já prestaram atenção nisso? Você começa, você entra, nossa, agora vai. E de repente, para, trava tudo. Por quê? Porque muitas das vezes falta em nós, ok? Eu não posso falar por as pessoas lá fora, mas eu posso falar por quem eu conheço. Falta continuidade. Nós damos início, porém nós desanimamos no meio do caminho. E isso é complicado para quem quer viver as promessas de Deus. Se você quer viver as promessas de Deus, você tem que ter continuidade naquilo que você faz. Você não pode ser aquela pessoa que inicia e para. Inicia e para. Porque se você é essa pessoa instável, você jamais vai viver aquilo que Deus tem para você. Já pensou se Jesus viesse à terra e falasse assim: eu vou lá, vou salvar todo mundo, mas na hora que o Espírito Santo mostrou para ele todo o sofrimento que ele ia passar, ele falasse assim: de jeito nenhum, eu não preciso pagar esse preço. Eu vou voltar para o Pai. Não fui eu que pequei, foi eles que se virem. Já pensou Jesus falasse isso?
o pecado não é meu, o pecado é deles. Mas não, Jesus, ele foi até o fim. Ele foi aonde ele tinha que chegar. E para mim e para você podemos viver isso, nós temos que ser pessoas que têm continuidade naquilo que nós começamos. Se nós queremos realmente viver um avivamento, se nós realmente queremos receber esse poder de Deus, nós temos que ter continuidade em tudo que nós fazemos. Irmãos, eu preparei uma abertura, eu preparei o texto de introdução. Terça-feira eu já tinha o texto de introdução. Hoje de manhã eu troquei, porque o Espírito Santo falou comigo. Eu troquei e eu estou indo para outro lado. E Deus, ele fez uma promessa para mim e para você. Existe uma promessa para cada um de nós, e não adianta a gente querer correr se existe algo já preparado para mim e para você. Porque quanto mais nós corremos, quanto mais nós fugimos da presença de Deus, deixa eu contar uma coisa para você, mais nós sofremos. Não é porque Deus faz você sofrer, você que sofre porque você está fugindo da presença dele. Então quando você para de fugir da presença de Deus e corre para os braços dele, o sofrimento não acaba. Porém você tem uns braços para poder descansar de todo o sofrimento que vem na sua vida. Agora, quando você corre do Senhor, você vai para longe de Deus, não adianta, o sofrimento vai vir, você não tem para quem recorrer e você vai sofrer sozinho. Porém, quando você corre para os braços do Pai, Ele te abraça e fala assim, ó, lança sobre mim toda a sua ansiedade, lança sobre mim todos os teus problemas. Aquele que estão cansados, joga sobre mim os seus problemas e descansa. É isso que Ele fala, é ou não é? Então não adianta eu e você queremos correr, nós temos que correr para Deus e não de Deus. Quantas pessoas têm corrido de Deus e esquecido que é Ele que resolve os problemas, é Ele que é por nós. Não adianta eu e você batalharmos com as nossas forças, porque não adianta, podemos até vencer uma batalha, podemos vencer uma luta, mas você sempre irá perder a guerra. Agora, quando Deus está no comando da tua guerra, pode se levantar qualquer guerra, você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor. Não importa a guerra que se levante, não importa o que aconteça, a guerra que se levantar, se Deus está no comando, não é aquela guerrinha, mas aquela guerra que se levanta, você fala, não tem mais jeito, eu entrego os pontos, acabou. Deus fala assim, não, eu estou no comando. Enquanto eu não falar que acabou, não acabou nada. É esse o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós estamos celebrando essa manhã. É o Deus do impossível, porque o que é possível o homem faz, mas o impossível só Ele é capaz. Só Ele, mais ninguém. E para que eu e você possamos viver esse poder, esse avivamento, que nós possamos usufruir de tudo aquilo que Deus tem para nos oferecer, das promessas dEle, tudo começa aqui, mudando a nossa maneira de pensar. Como eu disse, você foi chamada para viver no sobrenatural. Viver e experimentar do sobrenatural, coisas que você nunca experimentou na sua vida. Deus, Ele tem grandes coisas preparadas para nós, de maneira que nós não conseguimos imaginar. A nossa mente, ela é tão pequena que a gente não consegue imaginar o que Deus tem para nós. Porém, nós não conseguimos viver isso porque nós, muitas das vezes, temos medo.
Muitas das vezes a gente não tem coragem quando Deus fala para você, desce. Você não desce, você fica com medo. Muitas das vezes Deus fala para você, irmãos, isso não tem nada a ver com dízimo. Faz uma oferta desse tamanho. Você não tem coragem de fazer, você duvida. Eu não estou falando, eu não estou enfatizando nada, falando assim, não, faça uma oferta grande. Não, não é isso. Mas muitas vezes Deus fala para você, faça tal coisa, mas você não faz, você fica com medo. Por quê? E se você prestar atenção, né, pastor Sérgio? Deus ele vai fazer uma prova com você, sabe quando? Principalmente quando for financeira. 2, 3 dias antes de você pagar o seu aluguel. Antes de você pagar seu aluguel, Deus vai falar assim, você tem lá o dinheiro certinho para o seu aluguel, Deus vai falar assim, ó, quero que você oferte $1.500, e o seu aluguel é $3.000. E aí? Você tem fé o suficiente para fazer isso? Você tem a coragem? Ou você vai virar para Deus e falar assim, isso aí não é Deus não, isso é o diabo que está falando. Isso aí é Satanás, não é Deus não. Deus não ia fazer isso. Estava numa convenção, e era de pagar aluguel, eu levei o dinheiro. E o sonho da minha vida no Brasil era a preocupação de morrer e deixar a casa para a família. Assim, sempre a minha ordem, deixar a casa para os filhos. E a gente estava o pastor fez uma. Pega o microfone, porque a câmera não vai pegar, pastor. Senão aí o pessoal que está lá em casa ouvindo, eles não vão... Leva lá para mim, Alex, por favor. Eles não vão ouvir. Aí vai ficar aquele intervalo na... Quando o pastor estava falando sobre a questão da oferta, a Dígia falou que lembrou também. Então, um dos meus maiores medos era morrer sem deixar uma casa para os filhos. Acho que isso é a paternidade de todo mundo, tem essa característica. E então, nós estávamos numa convenção das nossas igrejas no Brasil e o pastor levantou uma oferta. E quando ele fez essa oferta, eu estava com o dinheiro do aluguel no meu bolso. Tinha levado, não sei porquê, eu levei o dinheiro no meu bolso. E na época era R$300 o aluguel por mês da casa. E a dona da casa também era da nossa igreja, era membro da nossa igreja, que eu era pastor. E ele tocando ali, eu falei, Deus, aqui está a oferta da minha casa. O do aluguel do mês é a oferta que o senhor vai me dar minha casa. Beleza, então eu fiz aquilo. E cheguei na dona depois, falei assim, eu tenho 2 bênçãos para contar para a senhora. O que é? Eu falei, sim, eu ofertei o dinheiro do aluguel. E a outra que só vai ter que esperar agora, porque eu não tenho uma condição. E eu ganhava na época, por exemplo, eu ganhava acho que em torno de 700 por mês. E 300 era quase a metade do aluguel, uns 40%, né, do meu salário ia para o aluguel. E beleza, passou os anos. Isso foi muitos anos. Acho que isso aconteceu e depois passou acho que uns 10. Mas pagou o aluguel. Paguei, depois sim. Com paciência ela foi esperando, Deus foi trazendo recursos, poucos, mas nós fomos juntando e pagamos. Mas depois de muitos anos, acho que 10 anos, 15 anos, Deus falava que ia me dar uma casa. E um dia eu estou no monte orando com um pastor, e aí de repente uma irmã fala assim, olha, eu vi Deus assinando um documento para você. E eu estava junto com o pastor, né? E ela ficou me gritando. Eu pensei, não é eu não. Ela falou, não, é você mesmo. Esse carequinha bonito aí. Eu falei, opa, que beleza. Estamos juntos. E depois disso eu fui fazer uma visita. Aí eu comecei a congregar em outra igreja, fui pastorear em outra igreja, em 2008. Quando em 2008 o pastor ligou para mim, vamos fazer uma visita na casa da irmã? Eu falei, vamos. Que é o pastor que vai vir na conferência agora, aqui em mês de setembro. Nossa conferência de casais, né? É conferência de casais? Família. Família, isso. De casais do sábado agora. E eu estava nessa visita, a irmã perguntou para mim, você tem casa? Eu falei, não. Ela falou assim, eu estou num projeto de uma cooperativa. E você quer ir? Eu falei, quero. E fui. E hoje eu tenho a minha casa. Depois de 4 anos esperando, as pessoas falaram assim para mim, que você é bobo, esses negócios não dá nada não, vai perder. Eu falei, olha, se tiver de perder, só tempo. E esse tempo para isso eu tenho. Eu preciso acreditar. Aleluia. E hoje eu tenho minha casa num condomínio fechado em Goiânia. Aleluia. Que Deus me deu a casa. E vou dizer uma coisa para vocês. A casa é quase de graça. O que eu pago é irrisório. É irrisório do valor que a casa tem hoje.
Então vale a pena a gente acreditar quando Deus fala. Vale a pena. Esse é o meu testemunho nisso. Aleluia. Para você ver, quando Deus promete, irmão, não adianta. Quando nós damos esse passo de fé, quando nós entendemos, nós mudamos nossa mentalidade, paramos de achar que é o Satanás que está falando, o milagre acontece. Quantas pessoas, quantas vezes, irmãos, Deus pediu para mim, faz um propósito. Faz esse propósito. E eu virava para Deus e falava assim, não, isso não é voz de Deus. Deus não está falando comigo. E eu vou te falar, mas todas as vezes que eu obedecia, eu presenciava e eu vivia o sobrenatural de Deus na minha vida. E é isso que Deus nos chama para fazer, viver do sobrenatural. Quantos de nós temos perdido tanto tempo com pouca coisa? Entenda, o que eu quero que os irmãos entendam é, você tem uma promessa na sua vida. Você foi chamado para ser milagre na vida das pessoas. Você foi chamado para realizar milagres, para que o mundo veja isso acontecer através da sua vida. Existe uma promessa em Marcos capítulo 16, que diz assim, quem crer, for batizado, será salvo. Mas quem não crer, será o quê? Condenado. Aí Jesus continua, essa não é uma promessa minha, é o Jesus que está falando. Diz assim, e estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal algum. Imporão a mão nos enfermos, sobre os doentes, e estes ficarão curados. Irmãos, você tem uma promessa que está sobre você, de ser milagre na vida dos outros. Entenda, essa promessa não é para os pastores, essa promessa não é para os líderes, é para todos aqueles que crerem. Se você crê, essa promessa desse poder estava sobre você. Entenda, eu e você fomos chamados para realizar coisas grandes. Mas para que isso venha acontecer, nós temos que entender uma coisa. Para que Deus possa nos encher, mais uma vez eu volto a repetir, nós temos que nos esvaziar. Porque se não tem espaço dentro de você para o Espírito Santo, não adianta, ele não tem como encher você. Não tem como ele te encher se não existe espaço para ele. Eu já disse, o Espírito Santo ele não é um ser intrusivo. Ele não vai se intrometer até que você diga para ele, venha, entre em mim, faça a diferença. E por isso eu digo que nós temos a necessidade de tirar tudo aquilo que impede o Espírito Santo nos encher. A pessoa que não precisava se esvaziar foi a que se esvaziou de tudo. Jesus, ele se esvaziou de tudo e ele não precisava. Ele se esvaziou por causa de mim e por causa de você. Se nós vamos lá em Filipenses, capítulo 2, do verso 5 a 8, diz assim. O próprio escritor, Paulo, diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo. Ou seja, a sua atitude tem que ser igual a de Jesus. Aí ele continua, que embora sendo Deus, não considerou que ia ser igual a Deus. Não considerou que ia ser igual a Deus. Irmãos, eu preciso começar a pregar de óculos. Era algo e que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, ele se esvaziou de toda a sua glória. Jesus se esvaziou de todo o seu poder e ele se tornou igual a mim, igual a você. Um ser igual a mim e a você. E o mais interessante de tudo isso, ele... A irmã quer tirar foto? Espera aí. Vai lá.
Eu fico andando na frente. Tatiana fala, tirou o texto, põe o texto de volta lá para a irmã bater a foto. Aqui a gente é a igreja da oportunidade. Vai lá, irmã. Quer o outro também? Tá bom? Hã? Ah, com a guitarra? Mano, não assusta não. Essa igreja é a igreja top aqui da Bahia. Só tem gente bonita, só tem modelo aqui. Só tem gente generosa. Aqui, essa igreja, se você precisar de qualquer coisa, Isis, você pode ligar para as irmãs aqui que elas vão resolver para você. É uma igreja onde realmente o Espírito Santo está, ele caminha, é onde nós buscamos, é esse poder, é o poder de Deus. E entenda, irmãos, ele era como eu e você. Fala, Jesus, não, Jesus era Deus. Não, Jesus, ele se tornou homem, ele se esvaziou de tudo e se tornou um ser humano como eu e você. E o mais interessante, que mesmo ele se tornando ser humano, a Bíblia diz que ele não pecou em nada. Nada. Por quê? Porque ele se esvaziou do poder, mas ele foi cheio do Espírito Santo na forma humana. E esse poder, esse Espírito Santo, da mesma maneira que encheu Jesus, ele quer nos encher. Ele quer encher você, a Sônia, a Ana, a Jessie, a Sila, a Luciana, a Isis, todos nós. Ele quer nos encher, mas para que isso possa acontecer, nós temos que nos esvaziar. Porém, o que acontece é que muitas das vezes nós não queremos nos esvaziar. Nós não queremos abrir mão daquilo que nós estamos vivendo. Nós queremos, muitas das vezes, viver coisas momentâneas. Nós trocamos o eterno por coisas do momento. Queremos viver o momento, queremos estar alegre, queremos satisfazer os nossos desejos da carne agora. E para que você possa viver os projetos de Deus na sua vida, você não pode viver os momentos que a sua carne deseja. Você não pode viver e aceitar que a sua carne comande a sua vida. Quem tem que comandar a nossa vida é o Espírito Santo. Nós temos um grande exemplo na Bíblia. Se nós formos ver uma pessoa que gostava de ver os momentos, era Esaú. Esaú, ele era uma pessoa, como que eu posso dizer? É agora e tem que ser agora. Se não for agora, eu não quero. E quantas pessoas querem viver o agora? E quando eu digo agora, irmãos, eu não estou falando viver o momento, não. É trocar as coisas que Deus tem para mim e para você por algo que vai te afastar de Deus em vez de aproximar. Esaú, ele tinha uma promessa na vida dele, porque ele era o quê? O primogênito. Então essa bênção foi dada para ele, para que ele pudesse herdar tudo. Entenda, o primogênito naquela época, ele herdava tudo que pertencia para o pai. E o que vinha depois, ficava com o resto. É por isso que lá na minha família, eu sou o primogênito, eu vou herdar tudo. Se sobrar alguma coisa para o meu irmão, glória a Deus. Aí eu vou para a lei. Entendeu? Quando se fala da herança, eu vou para a lei. Eu já perguntei para o meu irmão, já assinou, já fez a herança? Está perto, está perto. Sou o primogênito. Então, Esaú, ele tinha o direito de receber tudo que o pai tinha. Tudo que Isaac tinha pertencia para Esaú. E Isaac tinha muita coisa. Mas Esaú desprezou a herança, a Bíblia diz. Ele desprezou a primogenitura. Ele preferiu o seu desejo carnal do que a promessa de Deus na sua vida. As bênçãos de Deus na sua vida. Olha lá comigo, Gênesis 25,
do 29 ao 34, diz assim: certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado de Edom. Respondeu-lhe Jacó, que não era burro nem nada: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. E disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Quantos de nós Deus fala assim: olha, eu tenho uma promessa na sua vida, de usar você para fazer milagres, de te levar para nações, de fazer a diferença na vida dos outros, de fazer orar e pessoas serem curadas, de você impor a mão sobre as pessoas e elas serem libertas, de você cantar e quando você canta, você fazer a diferença na vida das pessoas. Quando você tocar o teclado, tocar violão, tocar bateria, as batidas vão libertar as pessoas. Quantas pessoas não têm esse tipo de promessa? Em vez de se apegarem às promessas, eles trocam a promessa, porque eles valorizam mais o que o mundo oferece do que Deus tem para dar. Quantas pessoas têm perdido essa oportunidade? Nós temos muitos exemplos no meio gospel. Ontem mesmo eu estava vendo um vídeo sobre o Kleber Lucas. Irmãos, o Kleber Lucas, ele começou uma carreira meteórica. Subiu. Porém, ele começou a valorizar outras coisas e deixou a promessa que ele tinha na presença de Deus. Hoje, se você procura ver a carreira do Kleber Lucas, você já não se ouve mais falar dele, e todas as vezes que você se ouve falar dele, é alguma coisa que está difamando o nome de Deus. Ele, se eu não me engano, o primeiro disco dele foi lançado nos anos, acho que é 92, uma coisa assim. Ele tinha tudo para ser um dos maiores músicos do mundo, e ele trocou. Hoje você vê ele bebendo, você vê ele participando em terreiros de umbanda, fazendo coisas. Teve 3 divórcios já. Por quê? Porque ele preferiu outras coisas em vez da promessa de Deus. Aí continuando, verso 33, Jacó porém insistiu: jure primeiro. Então ele o fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopados de lentilha. Que troca boa, né? Uma promessa por um prato de comida. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Quantos de nós não temos feito a mesma coisa? Quantos de nós não temos desprezado a herança de Deus na nossa vida? Porque nós preferimos viver os momentos. Nós precisamos que a nossa carne seja satisfeita, que os nossos desejos carnais sejam satisfeitos, esquecendo da promessa de Deus, esquecendo o chamado que nós temos, esquecendo que Deus pagou um preço por mim e por você, mandando o seu único filho para que morresse numa cruz, para que eu e você fôssemos perdoados de todos os nossos pecados. Quantos de nós temos esquecido do verdadeiro sacrifício de Jesus, para que nós possamos viver uma vida onde o nosso prazer é satisfeito em primeiro lugar? Quantas pessoas, quantos crentes têm vivido uma vida assim? A nossa mentalidade, ela tem que passar por uma transformação.
Ao contrário de como já falaram que você é o centro das atenções, ou como dizem, a última Coca-Cola do deserto, você não é. Você não é. Teve um pregador que não tem muito tempo que falou que nós somos o centro do coração de Deus. Não, desculpa, você não é. O centro do coração de Deus é Jesus. Jesus é em primeiro lugar. E quantos de nós temos esquecido disso? Quantos de nós não temos desprezado a nossa herança? Quantos de nós temos aberto a mão e falado assim, não, de que me vale isso? Porque isso agora que eu estou vivendo aqui é melhor do que Deus. Quantas pessoas têm feito isso? Quantas pessoas têm dado prioridade a amigos do que a presença de Deus? Quantas pessoas têm dado prioridade a drogas do que a presença de Deus? Quantas pessoas têm dado prioridade a festas do que a presença de Deus? Quantas pessoas têm trocado a herança por um prato de lentilha? Quantas pessoas? Quantas pessoas? Deus, Ele quer que você não despreze aquilo que Ele tem para você. Deus, Ele quer que você seja uma pessoa que não despreza o que Ele fala, mas tome posse. Viva o que Deus te chama para viver. Provérbios 13:13 diz assim: quem zomba da instrução pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento será recompensado. Provérbios 13:13. Não despreze a instrução do Senhor. Não despreze, mas respeite a tua herança. E aí você será cheio do poder de Deus. Você será cheio de tal maneira que você realmente vai caminhar sobre os milagres de Deus. Mas a desobediência é que impede as nossas bênçãos. O desobediente, ele não vive o que Deus tem para oferecer para ele. Ele vive o que a carne dele oferece, o que Satanás semeia. Isso é que você recebe quando você é desobediente. Mas quando você é obediente, você vive o propósito de Deus. As coisas começam a acontecer na sua vida. Os milagres de Deus começam, irmãos, começa a chover. Porta começa a se abrir. Foi assim que aconteceu com Jacó. Entenda. Jacó foi o segundo. Mas Jacó, ele tinha uma mente que não era voltada para o momento, mas era voltada para a eternidade. Jacó, ele entendeu o propósito de Deus através do pai. Esaú não, Esaú desprezou, mas Jacó entendeu. Por isso que antes mesmo deles nascerem, Deus deu uma palavra a Rebeca dizendo: o maior servirá o menor. Porque Deus já sabia que Esaú ia desprezar a herança. Então a promessa sempre foi para Jacó. Muitas pessoas traduzem ou interpretam mal o nome de Jacó. Eu já falei sobre isso aqui. Muitas pessoas falam: Jacó é usurpador. Não, é o modo que é pronunciado. Entenda, o nome Jacó na realidade significa calcanhar. Por quê? Jacó nasceu segurando no calcanhar do seu irmão. Qual é o pai que ia colocar o nome no seu filho de usurpador? O nome, naquele tempo, ele era dado de acordo com a ocasião ou com uma situação que acontecia. Então, o verdadeiro significado de Jacó é calcanhar, segurando no calcanhar. Quem disse que era usurpador foi seu irmão, Esaú. Não foi seu pai ou sua mãe.
foi Esaú que chamou ele de usurpador. Então, a pronúncia do nome Jacó é que faz toda a diferença. Escreve da mesma maneira, mas o jeito que você pronuncia é que fala se é usurpador ou calcanhar. E o nome de Jacó, na realidade, significa calcanhar. Então, Jacó, pelo contrário, ele entendeu a bênção do Senhor e ele lutou por ela. Jacó, ele não abriu mão daquilo que Deus tinha prometido para ele, que seu irmão lançou a promessa, porém Jacó abraçou a promessa. Que tipo de crente é você? Crente Esaú ou crente Jacó? Crente Esaú que rejeita a promessa, ou crente Jacó que abraça a promessa? Que tipo de crente é você? Aquele que vive um momento ou aquele que entende que aqui não é o seu lugar, porém na eternidade, na presença do Senhor? Que crente é você? Raciocina comigo. O que é que tem feito você abrir mão da presença de Deus? O que é que tem feito você falar assim: Senhor, o que você tem para me dar é pouco perto do que o mundo tem para me oferecer? O que é que tem feito você? Qual é o seu desejo? A eternidade ou um momento aqui na terra? 10 minutos de prazer ou uma vida eterna cheia do poder de Deus? Que tipo de crente é você? E para que nós possamos receber a bênção do Senhor, nós precisamos entender isso. Temos que ter essa transformação na nossa mente. Temos que viver aquilo que Jesus nos chama para ser, e não ser aquilo que Satanás quer que nós sejamos. Lá no céu, quando você chegar na presença de Deus para falar com o Senhor, não vai ter como você falar: Satanás, foi Satanás que fez eu fazer. Não, ele vai falar assim: Satanás não fez você fazer nada. Nada, você fez porque você quis. Satanás não te obrigou, ele só te mostrou. Você faz se você quer. Como eu disse, Jesus, ele foi provado em todas as coisas e não, o quê? Pecou. Para não ficar na minha palavra, vamos ler lá na Bíblia. Hebreus 4:15 diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que não, pode voltar. Mas assim, não, falta. Desculpa, é no outro. Assim alguém que passou por todo tipo de, porém sem. Ele não está falando assim, Jesus como Deus não pecou. Ele está falando assim, como nós, como eu e você. Ele foi tentado em todas as coisas e não pecou. Por quê? Ele estava cheio do poder do Espírito Santo. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você, nos encher do poder de Deus, do poder do Espírito Santo, para que nós possamos viver uma vida que faz a diferença. Aí, o escritor de Hebreus, ele continua, no versículo 16, diz assim: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude nos momentos de necessidade. Irmãos, você não precisa fazer nada na hora da sua necessidade.
É só você se aproximar dele e ele vai realizar por você aquilo que precisa ser feito. Na hora da sua necessidade, não tente viver um momento, corra para os braços de quem? Do Pai. Corre para o braço do Pai. Corre para Ele, porque os braços do Pai não estão assim, ou a mão dele está assim, pelo contrário. Todas as vezes que você precisar do Pai, os braços deles estão assim. Vem para mim, meu filho. Corre para mim. Corre para mim, que eu vou resolver. Vem para mim. Deus funciona assim, irmãos. Por mais que a gente ache que não, o nosso Deus, Ele é misericordioso para nos perdoar de qualquer coisa que a gente faça. Nosso Deus não é um Deus egoísta, que pensa somente nele. Não, Ele pensa em todos nós. Por isso Ele mandou o seu Filho, para que eu e você fôssemos perdoados. Aí eu volto a perguntar para você: o que é que você tem feito? Você tem sido um Esaú, negado sua herança, vendendo a sua herança? Ou você tem sido Jacó, que luta até com um anjo para receber aquilo que Deus prometeu para ele? Que tipo de crente é você? Eu quero fazer os irmãos pensar hoje. Porque se a gente for ficar vivendo só daquelas ladainha que está sendo pregada, nós não vamos receber a promessa de Deus. O Evangelho é algo que vai nos confrontar, fazendo a gente pensar. O Evangelho é algo que vai nos transformar. O Evangelho é algo que vai nos levar para perto de Deus. O Evangelho tem promessas? Tem. Mas todas as promessas são baseadas naquilo que Jesus fala. Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e venha após mim. Se você não negar seus desejos pessoais, você não pode viver as promessas do reino. Se você não negar seus desejos carnais, você não pode ser cheio do Espírito Santo. Se você não negar você mesmo, você não se esvazia. Se você não negar a si mesmo, mandar embora tudo que te separa de Deus, sinto muito, você não vai conseguir viver o que Deus tem para você. Porque todas as vezes que você correr e falar assim: Senhor, eu preciso de Ti, mas em primeiro lugar vem você, seu coração cheio de porcaria, você acha que Deus vai ouvir? Não, vai não, irmãos. Mas quando você se esvazia, você abre mão de tudo aquilo que te impede de entrar na presença dEle, Jesus, Ele olha para você e fala assim: você em primeiro lugar colocou o meu reino, e eu te chamo, entra no gozo do Pai. É assim que funciona com Deus. Negue-se a si primeiro, e Deus fará o resto. É você que tem que se negar. Deus, Ele não vai te obrigar. Como eu falei, o Espírito Santo, Ele é educado, Ele não é intrusivo, Ele não se mete na tua vida, Ele não vai fazer você fazer algo que você não quer. Ele vai te convencer, Ele vai mostrar para você, mas a decisão é sua. Lembra aquele programa que tinha na Globo, Você Decide? É do tempo do pastor Sérgio, né? É lá do tempo do pastor Sérgio. Você decide. Quero ver o Adão traduzir isso aí. Você decide. É você que decide, irmãos. Foi como eu disse nessas últimas 3 semanas. O avivamento depende mais de mim e de você do que do próprio Deus. Porque Deus não pode avivar algo que não quer ser reavivado. Reavivar é trazer a vida. Trazer a vida. Se você quer continuar sendo um zumbi, Deus não pode te obrigar.
Mas quando você realmente decide abrir mão das coisas e abandonar tudo aquilo que impede você de estar na presença de Deus, Deus ele vem com seu Espírito, enche você e você se torna um portador de milagre, um agente de milagre. Você começa a fazer coisas que você nunca imaginou. As suas palavras começam a ter razão. Você está andando na rua, você fala alguma coisa para uma pessoa, essa pessoa vai começar a chorar porque não foi de você que veio, foi do próprio Espírito Santo. E é isso que Deus está procurando, vasos que estão vazios para poder serem cheios. Você andar na rua e representar o reino, é você chegar num lugar, num supermercado, você passava, opa, peraí, assim diz o Senhor. E a pessoa naquele lugar receber aquela palavra que ela tinha necessidade de ouvir. É isso que Deus quer de mim e de você. É isso que o mundo precisa. Agentes de milagres. Agentes que representam o reino de Deus. Entenda, Esaú trocou essa herança por um prato de comida, um prato de lentilha com um pedaço de pão. Ele trocou esse direito de se tornar a pessoa de onde Jesus era descendente. Já parou para pensar nisso? A descendência de Jesus era para vir de Esaú e não de Jacó. E Esaú abriu mão da descendência do Salvador por um prato de lentilha. E Jacó se tornou Israel. E Israel é citado na Bíblia como um dos pais de Jesus. E você? Mais uma vez eu pergunto. E você? Com que você tem trocado a sua herança? Com que você tem trocado o que Deus tem para oferecer para você? Com que? Com o que? É hora de nós sermos como Jacó. Agarrarmos um anjo e falar para ele: daqui você não sai até que me abençoe. Eu não abro mão da minha bênção, por isso eu me esvazio. Você vai lutar, vai enfrentar e Deus vai te abençoar. Mas é hora de você decidir que tipo de crente você é. Esaú ou Jacó? Esaú ou Jacó? Esaú ou Jacó? Quem é você? Quem você representa? Qual herança você está buscando? Qual? É hora de eu e você tomarmos um posicionamento. É hora de nós escolhermos Deus. É hora de nós nos sujeitarmos a Deus. É hora. Jesus está voltando. Já não temos mais tempo de brincar da próxima volta dele. Da próxima. Então, irmão, se você realmente quer viver as promessas de Deus na sua vida, é hora de você decidir qual time você joga. Time Esaú, que é o Palmeiras, ou Corinthians, que até na Bíblia tem o nome de Corinthians. Que time você joga, irmãos?
Eu vou falar que pastor herético. Por heresia, falando púlpito. Principalmente os palmeirenses. Ai, Jesus. Traduz aí, Adão. Irmãos, qual time você está jogando? O time do Esaú ou o time de Jacó? Qual é o time que você tem participado? O time que rejeita a herança ou aquele que abraça a herança? É tempo da gente parar de brincar. É tempo da gente se posicionar. É tempo da gente fazer a diferença. É tempo da gente conquistar aquilo que Satanás tem roubado da igreja. É hora da gente realmente nos posicionar e enfrentar tudo aquilo que Satanás tem jogado contra nós. Porque o fim da guerra já está escrito. Satanás é derrotado e Deus é campeão. Satanás, ele pode dizer, não, ainda tem jeito. Não, não tem jeito. Deus já venceu a batalha. Acabou. Acabou. Então é hora de você decidir qual é o time que você quer jogar. O time que é vencedor ou é o time que já foi derrotado? Qual é? Então hoje decida para quem você quer jogar. Se eu e você realmente queremos ter essa transformação na nossa mente, nós temos que nos esvaziar. Nós temos que abrir mão de tudo aquilo que tem nos afastado de Deus. Nós temos que abrir mão de nós. Abrir mão dos nossos desejos carnais para que nós possamos viver as promessas de Deus. Nós temos que abrir mão de tudo aquilo que nos afasta de Deus para que nós possamos nos aproximar de Deus. Esaú preferiu, e com isso eu encerro, um momento de fome, negar a Deus por causa que ele estava com fome. Irmãos, o que é que tem feito você negar o Senhor? Suas palavras, muitas das vezes, até o modo de vida que você vive, o modo que você tem vivido. Aqui, que todo mundo é crente, você já viu? Dentro da igreja, todo mundo é crente aqui dentro. Todo mundo é exemplo. Lá fora, quando as pessoas olham para você, o que eles têm visto? Quando você toma aquela fechada no trânsito, quando o cara passa mostrando o dedo para você no trânsito, qual é a sua reação? O que tem saído da sua boca na hora do vamos ver? É hora, irmãos, da gente se colocar de pé como um exército, e entender que o nosso general é Cristo. E nós precisamos ser como Ele. E para ser como Ele, nós temos que nos esvaziar de nós, para que Ele possa nos encher. Amém? Coloque-se de pé. Como eu sempre falo, nós tentamos fazer os esboços. Eu faço meu esboço, eu batalho a semana toda com Deus para fazer esboço. Chega aqui, Ele faz o que Ele quer, Ele muda tudo. Aí eu brigo com Ele, falo assim, quem manda sou eu, você fica na sua, baixa sua bola. Irmãos, é toda vez assim, baixa a tua bola, quem manda sou eu. Eu falo, pô, Senhor, deixa eu pregar pelo menos uma coisa que eu escrevo. Aí Ele fala para mim assim, para quê? O que você vai falar não tem nada. Agora, quando eu falo, eu faço a diferença. É literalmente eu falar isso com Deus e Deus fala assim, o que você fala não faz sentido. Mas quando eu falo através de você, é que as coisas acontecem. Então, irmãos,
É isso que Deus está buscando da gente. A gente nos esvaziar para que Ele possa usar a nossa boca. Não adianta a gente querer ser algo que a gente não é. Não adianta nós queremos ser o Superman e falar aquilo que nós queremos falar, porque não adianta. Nossas palavras sem a unção do Espírito Santo não vai chegar a lugar nenhum. Por isso o Senhor está nos chamando para que eu e você sejamos cheios do poder dEle. E nós realmente comecemos a falar aquilo que Ele quer que nós falemos. E não aquilo que nós queremos falar. Eu não sei vocês, mas é hora da gente começar a liberar palavras que venham dos céus. Palavras do reino. E para que isso aconteça, nós precisamos parar de viver a nossa vida e passarmos a viver aquelas promessas que Deus tem feito. Quantos estão prontos para viver a promessa de Deus? Quantos estão prontos para deixarem de ser Esaús e se tornarem Jacós? Eu estou pronto para parar de trocar tudo que Deus tem para mim por um prato de lentilha. Irmãos, eu não sou perfeito, eu sou falho e eu vou falar para vocês, muito falho, muito. A Jessie pode testemunhar disso. Que se você quer me conhecer, vai viver na minha casa uma semana. Aí você vai me conhecer. Quer conhecer o Alex? Vai para a casa dele. Ficar uma semana lá com o Alex. Por mais, irmãos, que você tente esconder, você não consegue. Uma hora ou outra você vai escorregar. Por isso que eu falo, eu assumo, eu sou falho. Porém, eu estou disposto a mudar. Eu estou disposto a abrir mão de mim para me parecer cada dia mais com Jesus. Amém? Feche seus olhos. Curva sua cabeça. Leve seu pensamento ao Senhor agora. E fale com Ele: Senhor, eu tenho trocado, Senhor, as tuas promessas, Senhor, por isso. Eu tenho trocado, Senhor, o teu poder por isso. Eu tenho aberto mão da tua promessa porque eu quero viver esse momento. Fala com Ele, seja específico, porque todos nós, de alguma maneira, temos trocado a presença de Deus por algo. Temos dado valor a algo menor, algo inferior. E rejeitado algo que Deus tem, que é superior a mim e para você. Nós temos rejeitado. Então, fala com Ele, não precisa falar em voz alta, mas fala com Ele agora: Senhor, eu tenho rejeitado as tuas promessas por causa disso. Eu tenho sido, Senhor, como Esaú, eu tenho trocado as tuas promessas por um prato de lentilha. Porém, Senhor, eu quero ser como Jacó, que não abriu mão da tua promessa, mesmo não sendo ele, por direito, ele conquistou o direito. E o Senhor o abençoou, trocando o nome dele, de Jacó, para Israel. E ele entrou. E ele entrou-se na genealogia de Jesus Cristo. Espírito Santo, essa manhã, Senhor, eu quero orar, Senhor, por essa igreja. Orar, Senhor, por cada membro daqui, Senhor. Porque essa igreja, Senhor, ela decide no seu coração abrir mão, Senhor, do prato de lentilha para viver, Senhor, as suas promessas. Essa manhã, Senhor, nós decidimos no nosso coração que já não somos mais, Senhor, Esaú, mas nós nos tornamos, Senhor, Israel. Nós nos tornamos, Senhor, uma pessoa que abriu mão dos seus desejos pessoais para viver, Senhor, as promessas de Deus. Nós nos esvaziamos de nós mesmos, Senhor, essa manhã, para que nós possamos, Senhor, entrar, Senhor, na tua promessa da eternidade. Da mesma maneira, Senhor, que tu te esvaziastes
Da mesma maneira, Senhor, que Tu abristes mão da Tua glória, essa manhã, Senhor, nós abrimos mão de nós mesmos, para que nós possamos viver, Senhor, aquilo que Tu tens prometido em nossa vida. Eu Te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha estar, Senhor, agora nesse local, de uma maneira diferente, e que todas as pessoas que estão aqui, Senhor, elas saiam, Senhor, confrontadas, Senhor, e transformadas no santo nome de Jesus. Eu Te peço, Senhor, e eu Te agradeço, Senhor, porque nesse local, essa manhã, eu sei, Senhor, que grandes transformações, cadeias caíram e mudanças, Senhor, na mentalidade aconteceram em nome de Jesus. Eu Te agradeço e eu Te peço. Amém e amém.